Olá, gente, tudo bem? Rangel chegando para a terceira aula sobre vírus. Ué, Rangel, viroses, já doenças? Não. Nessa aula, quero pensar com vocês a relevância, a importância dos vírus para a humanidade e para o mundo, né? Pô, será que vírus são parasitas obrigatórios, vírus causam doenças, causam viroses, vírus é só ruim? Vamos ver se tudo que o vírus faz por nós realmente é ruim? Bem, a primeira parte que eu peguei para falar de importância de vírus, óbvio, é a parasitose deles, né? É a parasitologia ou as doenças causadas por vírus no ser humano. Gente, essa aula não tem como foco virose. Vai ter uma aula sobre virose, nossa quarta aula sobre vírus. Nessa aqui eu só quero citar para vocês as principais viroses que a gente tem e os órgãos do nosso corpo que são afetados por ele. Por exemplo, há infecções de vírus pela pele. Você tem infecção de vírus pela pele, como por exemplo o herpes zoster, o varicela zoster, que causa lesões, parece cobreiro na sua pele, a própria catapora, a varíola exterminada da humanidade, um outro herpesvírus aqui também, os moluscos contagiosos, que muita gente conhece, são bolinhas brancas que aparecem perto do olho, aí você olha assim, pô, molusco, é um caramujo? Não, não. Na verdade, é a estrutura que parecia um moluscozinho, o sarampo que dá lesões na pele, manchas avermelhadas, podendo dar cegueira, problemas no fígado, como as hepatites todas, né? As hepatites são basicamente doenças virais. Deixa eu voltar para o meu apontador bonitão. Hepatite, doenças virais, ó, os 5 principais tipos de hepatite que a gente conhece, atacando o nosso fígado, as mielites que atacam o sistema nervoso, como, por exemplo, polivírus HTLV1, gastroenterites, rotavírus dando diarreia, vírus da herpes atacando seus olhos, o citomegalovírus também ataca o fígado, o da cachumba que ataca glândulas salivares, ou seja, os vírus atacam várias regiões diferentes do corpo, como você está vendo aí descrito. É bonitinho, tá legal? Então, assim, as viroses são doenças causadas por vírus, e ó, o coronavírus SARS, aqui é o coronavírus SARS-1, ainda da infecção dos anos 2000, lá no início dos anos 2000. O vírus coronavírus SARS-2 é da Covid, que você está ouvindo falar tanto aí, Covid-19, nessa época. A aula está sendo gravada em julho de 2020. Então, só para você se antenar com o que eu estou falando, por que eu estou falando disso aqui agora. Certo? Então, as viroses, infecções causadas por vírus, tão relevantes à vida da humanidade. Beleza? Mas só isso, só tem coisa ruim. Gente, primeiro a gente falar disso, vamos falar um pouquinho das transmissões. Como é que você pode pegar uma virose? Você pode pegar a virose por uma lesão na sua pele. Dificilmente o vírus infecta diretamente sua pele. Se você abraçar alguém lotado de catapora, você não vai pegar. Na verdade, a varicela até é transmitida pelo ar, mas uma infecção cutânea não passa por você por toque, geralmente, certo? Mas por lesões na pele, sim, por microferidas. É assim, por exemplo, que muitas DSTs são transmitidas. A genitália desnuda, sem camisinha, sem proteção, a pele se lesiona durante o ato sexual e por essas lesões pode passar o vírus causando a doença, transmitindo a doença. Mucosas do corpo, vias respiratórias, genitais e digestórias, que podem absorver substâncias também, além de lesões, como eu falei, né, no pênis em si, mas uma mucosa vaginal pode ter absorção do vírus. A inoculação para o animal transmissor, por exemplo, você tem muitos arbovírus, vírus transmitidos por artrópodes, e aí mosquitos picando você podem introduzir o vírus em você. Algumas viroses são transmitidas pela gestação e pela amamentação. Algumas doenças, como a própria AIDS, a mãe não pode amamentar seu filho, porque pelo leite materno o vírus pode passar. E outras, durante a gestação, pela placenta, o vírus pode atravessar a barreira hematoplacentária, chegar no feto e causar lesões gravíssimas que podem, inclusive, gerar a morte do feto ou uma formação. A gente conhece a rubéola e o zika vírus como vírus que tem esse tipo de transmissão via barreira hematoplacentária. Nós temos ainda transmissão por alimentos, contato sexual. Alimento, sim, rotavírus é transmitido por alimento contaminado. Contato sexual, hepatite A também por água contaminada. Através de secreções do organismo, né, do espirro, esperma, transportado por animais, como eu falei, vetores, né, a gente falou anteriormente. O contato físico direto não é tão comum, mas comum é mesmo com via aérea ou se tiver lesões, e troca de fluidos corporais. Então, essas são as principais formas de transmissão que nós temos para os vírus, dos vírus para o ser humano. Para muitas viroses existem vacinas. E a vacina viral a vacina contra vírus geralmente é feita com vírus morto entre aspas. Por quê? Porque você não pode matar o que não é vivo, né? Se o vírus não é ser vivo, não pode estar morto, né? Então o vírus vai estar destruído ou enfraquecido, é aplicado na pessoa,
ou pedaços do vírus é aplicado, o antígeno, né? Você bota na pessoa ou pedaços do vírus, ou o vírus não funcional, ou o vírus funcional, mas bem fraquinho, e aí o seu corpo vai se defender contra ele, criar memória imunológica, produzir anticorpos contra ele, e esses anticorpos vão atacar o vírus e você também cria memória imunológica. Aí essa memória imunológica acaba fazendo com que você você se proteja de um próximo contato com o vírus que você tenha. Relembrando, quando você usa vírus atenuado em uma vacina, o perigo é você pegar uma pessoa imunossuprimida que pode estar sensível com a imunossupressão e o vírus entrando na pessoa enfraquecido, se a pessoa está com o seu imunológico também enfraquecido, aí o vírus pode causar uma doença nela. Tá legal? Então, muito cuidado com isso aí. Deve ser um cuidado muito importante que deve ser tomado ao se tratar viroses com vacina. Aqui a vacina, o HPV, né, o papiloma vírus humano, que é um vírus que tem vacina contra ele, os 4 subtipos deles podem ser atacados com vacina, para dar um exemplo para a gente aí. Vírus pode ser usado em terapia gênica. Você pode usar o vírus para tentar curar doenças, mais uma vez entre aspas, né? Uma pessoa que tenha a não produção de uma enzima qualquer no corpo importante, pode ser tentado por terapia gênica o acoplamento do vírus no material genético da pessoa, para a pessoa fabricar essa molécula. Existem vários riscos nesse processo, por isso não é usado de maneira abrangente ainda, mas é uma forma de você tentar evitar o problema em si. Como é que se faz? Você pega o DNA que você precisa, insere num vírus, tira o DNA do vírus que pode causar doença. Aí esse DNA do vírus, por exemplo, é um retrovírus, tá? De RNA. Esse retrovírus infecta a medula óssea vermelha em cultura, em laboratório, produz DNA viral. Esse DNA viral vai ser injetado na pessoa, células com DNA viral, e aí quando a célula entrar ali, a célula vai conter o DNA que expressa aquilo que você quer. Você normalmente fez o quê? Você pegou o DNA de interesse seu em vermelho, acoplou num vírus, o vírus usou esse cara aqui para produzir um DNA dele, e aí você bota uma célula no teu corpo com o DNA viral, com a parte do DNA sua que você quer, com seu gene de interesse, para a produção da sua substância defeituosa ou não produzida pelo seu organismo. Certo? Isso é uma das formas de terapia gênica usando o vírus. Claro que ainda não é popularizado em humanos, porque pode ter vários efeitos colaterais, mas é uma forma de teste bastante eficiente hoje em dia, uma pesquisa muito bem encaminhada para terapias gênicas futuras. Legal? Controle biológico. Você pode usar vírus para tentar eliminar praga. Né? Pragas que estão numa plantação, por exemplo, essa lagartinha feia aí, podem ser exterminadas, a lagarta da soja, ela pode ser exterminada você usando um vírus específico. Você solta o vírus no meio, a lagarta ingere, pega o vírus, pega a virose, morre e para de atacar a sua plantação. E isso você consegue exterminar várias lagartas, como vírus são específicos, possivelmente vai atacar só a lagarta, não fazendo nenhum mal à sua plantação. Uma vantagem de você usar vírus aí no meio. Às vezes dá problema, né? Tentaram usar o vírus da mixomatose para controlar a população de coelhos na Austrália. Só que isso gerou uma seleção natural e os coelhos que eram resistentes ao vírus se reproduziram, continuaram no meio e o vírus perdeu o efeito. Mas é uma forma de se tentar controlar pragas do ambiente, se for bem feito o processo, né? Alguns vírus causam cânceres, né? Alguns tumores são formados por conta de oncogenes, de vírus oncogênicos, vírus que geram tumor. Tem alguns que são bem mais famosos, como o HPV, que causa o câncer de colo de útero, e que gera na genitália externa feridas. Isso que você vai ver agora, a foto é um pouquinho feia, então se você não gosta de ver, não olha para essa foto, por favor. É uma genitália com o condiloma, com verrugas genitais causadas por um oncogênio. Nesse caso, ainda são verrugas genitais, mas podem pegar o colo do útero, gerando tumor ali também. Certo? Aqui um fígado atacado com tumores, graças à ação de vírus. Os vírus podem sofrer um processo chamado de salto parasitário. O que é isso? Existe um vírus de uma espécie qualquer. Aí esse vírus sofre uma mutação e começa a afetar um outro tipo de espécie. Isso que se acreditou em 2009, quando surgiu a gripe A, H1N1. Chamaram ela de gripe suína, porque acreditavam que era um vírus de porco que sofreu uma mutação e virou um vírus humano. Né? E esse seria o salto parasitário do H1N1. Depois se descobriu que não, na verdade esse vírus tinha partículas de vírus que também está presente no porco e também está presente em aves. Então, na verdade, era um vírus híbrido de 3 subtipos que vieram por mutações. Isso pode acontecer. O coronavírus, que é um problema tão grave no nosso momento aí, ele é um vírus que possivelmente veio de uma espécie selvagem,
que acabou passando para o ser humano num salto parasitário desse. Legal? E para a gente fechar essa parte da terceira aula de vírus, vamos falar de um cara que não são os vírus, né? Que não é vírus, mas que é importante a gente citar porque também causa doença. São os príons. Príons não são seres vivos igual vírus, mas nem estruturas virais são, nem estruturas complexas como vírus são. São proteínas infectantes. Proteínas têm capacidade de modificar outras proteínas e gerar proteínas mutantes que causam doença em você. Então, na verdade, essas proteínas aí não têm material genético, não tem nenhuma estrutura complexa, é uma proteína. Uma proteína com sua alfa-hélice, com sua beta-preguiada, com suas estruturas secundárias, terciárias e quaternárias, que sofre uma mutação, sofre uma alteração, e a partir de então ela para de funcionar e começa a modificar proteínas vizinhas, que também viram príons, e pode acabar gerando lesões gravíssimas, como é o caso da encefalite espongiforme ou doença da vaca louca, que acaba gerando dano neuronal, neurônios são mortos e destruídos, o encéfalo acaba ficando em forma de esponja e não funciona direito. Essa lesão gravíssima pode levar o indivíduo à morte, chamada de doença da vaca louca. Tudo por conta de príons que se modificam por mutações, e essas proteínas começam a modificar proteínas vizinhas, as células começam a ser destruídas, e aí o órgão para de funcionar, matando a pessoa. Tá? Então, príons não são vírus, são proteínas infectantes modificadas, não geneticamente, é por mutação, mas não alterado por ninguém, são proteínas modificadas que conseguem modificar proteínas, causando destruição de células por conta desse processo. A doença da vaca louca, sem dúvida, é a mais famosa que nós temos. Beleza? Com isso, a gente acaba a terceira parte da aula de vírus, vírus 3, falando da importância desse cara aí para o nosso dia a dia. Beleza? Na parte 4, vamos falar um pouquinho de viroses. Valeu, galera. Rangel se despedindo. Até a parte 4. Bons estudos. Valeu.